Você vem um dia, a primeira vez, você sai daqui quase moco. Mas no segundo, no terceiro, a pessoa vai acostumando. Eu me lembro que na primeira vez que eu vim na igreja evangélica, não era convertido ainda, eu saí falando mal de todo mundo. Eu pensei, vou falar alto demais. Mas é assim mesmo, começa assim, né? Daniel, capítulo de número 2, só o versículo 23. Daniel, mantém o microfone assim, meu filho, que eu vou lhe dar uma bênção espiritual em nome de Jesus. Daniel, capítulo de número 2, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus. Deixa eu ler aqui com vocês. Ó Deus dos meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me revelastes o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Repita comigo assim: Deus de meus pais. De novo, diga: Deus de meus pais. Coloque assim a sua mão sobre o peito, coração. Diga assim comigo: Senhor Jesus, diga assim: não permita com que nada de mal nessa noite me impeça de entender o que será ministrado na tua palavra. Diga assim: em nome de Jesus, está decretado. Amém. Aplauda ao Senhor, tome seu assento. Ô Jardiel, no final eu vou pedir para tu deixar já quase pronto aí Provérbios capítulo 13, versículo 24. No final. Olha que interessante, né? Daniel, ele é um jovem, e eu gosto dessa expressão: ó Deus de meus pais. Daniel é um jovem de aproximadamente 16 anos, que quando ele escreveu a passagem que a gente leu, quando ele escreveu, inspirado por Deus, ele já estava preso na Babilônia, foi levado cativo. Os babilônicos chegaram na nação no país deles, que naquele tempo, irmão, tinha muita guerra. Hoje é uma aqui, outra ali, mas naquele tempo era guerra demais. E a Babilônia invadiu a nação de Daniel, levou cativo ele, 16 anos. Levou ele para longe dos seus pais, da sua família, da sua religião. Mudaram o nome de Daniel. Chegou lá, então não vai ser mais chamado, porque os babilônicos faziam isso. Mudaram o nome dele, mudaram a língua dele, porque ele falava hebraico e teve que aprender a falar persa. E o que eu acho interessante é que Daniel, mesmo com... Você já imaginou acontecer uma guerra no Brasil? A gente perder a guerra com certeza, né? E levarem os seus filhos presos para Deus sabe onde, como escravo. Os filhos com 12, 15, 16 anos. Como é difícil crescer num ambiente como esse. Então tudo isso que Daniel sofreu mostra como é que o diabo, através dos seres humanos, ele age, ele trabalha. O diabo trabalha na vida pessoal, na vida familiar. O diabo trabalha atacando a igreja. O diabo trabalha destruindo uma nação. E o diabo trabalha também destruindo o nosso espiritual. Então, mesmo Daniel estando longe da família, mesmo Daniel sendo tão jovem, tendo todas as condições para se transformar em outra pessoa, Daniel escreve este texto dizendo: ó Deus dos meus pais, eu te louvo porque me destes sabedoria e conhecimento. Então conseguiram mudar a família de Daniel, conseguiram mudar o nome de Daniel, conseguiram mudar o documento, o RG de Daniel,
Conseguiram mudar a língua que ele falava, mas não conseguiram mudar o seu Deus. Esse jovem, ele conseguiu manter a sua identidade, a sua fidelidade a Deus, a sua determinação para servir a Deus longe de tudo. E qual foi o segredo? Coloca o texto de novo para mim, Elaine. Daniel 2:23. O segredo está nas palavras que ele mesmo usou quando começou a escrever esta carta para o povo de Deus. Quando ele disse: ó Deus de meus pais. Então veja, o segredo está nos pais, que ensinou a Daniel o verdadeiro sentido de Deus pela palavra. Porque família tem que ser responsável para transmitir herança. Família, ela é responsável para transmitir a área da psicologia da criança, a área espiritual, a área sociológica da criança, tanto para o bem quanto para o mal. Então a família, ela é fundamental para a transformação do caráter e da personalidade de um jovem. O que é caráter? Caráter é um conjunto de valores morais, intelectuais e espirituais. É tudo isso que vai definir lá na frente qual vai ser o caminho que você vai escolher. E personalidade é soma de caráter, temperamento e inteligência. Satanás descobriu que se ele destruir a família, ele também destrói toda a sociedade. Então, o que acontece nos tempos de hoje? Por que por tão pouca coisa nós temos jovens e até adultos que não vêm para a igreja, que não vêm para o culto, com 13, com 14, com 16 anos, ou até adulto que mora com os pais, que não querem saber de Deus? Me desculpa, mas sabe de quem é a culpa? É sua, do pai e da mãe, que nunca ensinou pela palavra quem é o Deus de verdade. Deus de meus pais. Quando o jovem é instruído dentro do caminho da palavra, a Bíblia diz: lá no seu futuro não se desviará dela. Nós estamos vivendo uma geração de pais e de mães frouxo. Ah, Rivaldo, você não é pai, você não pode falar sobre isso. Paulo não era casado, mas foi o apóstolo que falou de casamento. Jesus também não era pai, mas escreveu sobre isso. Daniel também não tinha esposa, mas deu exemplo como jovem, como cristão. Aí os apóstolos, só Pedro casou, mas todos eles trataram de assuntos. Porque quando se trata de palavra de Deus, não é sobre quem prega, é sobre quem é pregado. Então nós estamos numa geração de pais e de... é por isso que eu não quero ter filho. Lá em casa tem um cachorro que se eu disser senta, ele senta. Ele não é doido de sentar, não sentar. Se eu disser abre a boca, ele chega assim, ó. Uma geração de pais acovardados, retraídos. Uma geração de pais fracos. Não é com você não, viu? Não é com você, é com esses pais que está sentado ali naquela cadeira. Uma geração de pais e de mães que são péssimos exemplos dentro de casa. Por tão pouco, o filho diz: não vou mais para a igreja. O jovem aqui sabe. Eu não vou dizer não, mas teve um que ligou para mim hoje e disse assim: eu não vou poder ir para o culto não. Ele está escutando que ele está aqui no meio. Foi o que eu disse para tu: tome banho e troque de roupa. Eu quero você aqui antes das 7. Compromisso.
Pais que não dão exemplos dentro de casa. Pais que têm duas caras. Uma cara na igreja, quando sai da igreja, usa outra cara lá na rua. Então, os pais de Daniel ensinaram sobre o Deus da Bíblia. E mesmo nessas adversidades, Daniel não deixou o Deus. Vocês lembram do que fizeram com ele? Tramaram contra ele por inveja. Fizeram o rei assinar um decreto e jogaram Daniel na cova dos leões. Os leões famintos. Sabe por que ele foi para a cova do leão? Porque o rei disse no decreto: se você não se ajoelhar e me adorar, eu jogo você na cova. Daniel disse ao rei: somente a Deus eu me prostro. Você é jovem que sabe quem é Deus de verdade. Então Satanás, ele age nas suas entrelinhas. Não, irmão, não pense que Satanás vai chegar para você com um rabo, chifre, a cara feia e com um tridente: oi, eu sou o diabo. Não. O diabo, ele é um ser invisível. Ele está nas entrelinhas, na fala, na expressão que alguém demonstra. Porque o diabo, como ser espiritual por si só, ele não age, ele precisa de seres humanos para trabalhar. Estamos chegando também na época do São João, né? Das festas juninas. A Bíblia diz que nós devemos dar glória a Deus em tudo. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Daniel estava preso na Babilônia, obrigado a estar lá de forma militar. Mas Daniel nunca deixou. Ele colocou a sua vida em risco pelos seus princípios. Festa junina promove idolatria. Coloca aqui para mim, 1 Coríntios 10, 14. O que é idolatria? É você se prostrar, louvar, comemorar. Tem uma palavra que os católicos gostam de usar, esqueci. É você colocar em um ambiente de adoração, de festa, de culto, de comemoração, um ser espiritual que não é Deus. Isso é idolatria. Olha o que diz a Bíblia: portanto, amados, fujam da idolatria. Fujam. Sabe o que é fugir? Sabe quando você olha assim e está vindo um pitbull sem dono, doido para morder sua canela, você tem que correr, não tem opção? Fujam da idolatria. Segundo, festa junina faz você se sentir, ser tentado a pecar. Coloca para mim, Jadiel, 1 Tessalonicenses 5, 22. 1 Tessalonicenses 5, 22. Nova Almeida, né? Abstenham-se. Sabe o que é abstenham-se? Abstenham-se é fuja. A mesma coisa, fugir, deixar, ficar longe, abster-se. Abstenha-se de toda forma de mal. Tem tradução que diz aparência de mal. Não precisa nem ser pecado. Se você está vendo que aquilo ali não vai dar para o que preste, você já não pisa o pé lá. Foge do que se parece, do que tem forma de mal. Terceiro, é a que nós menos damos em conta. Colossenses 2,15, do 15 ao 17. Imagina Daniel nos tempos de hoje, lá na quadrilha, dançando, olhando o povo dançar. Colossenses 2,15 ao 17. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre ele na cruz. Portanto,
Ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que os principados e potestades estavam ocultos, e agora eles foram revelados, para que a igreja saiba como se portar e como conduzir contra esses seres espirituais. E detalhe: principados e potestades são seres malignos que não incorporam pessoas. O demônio do grau mais alto, capaz de incorporar um corpo, se chama legião. Esse é o grau mais alto. Principados e potestades, eles não entram em ninguém. Esses demônios, que quando você ora, ele se manifesta, são demônios fracos. Esses daqui, eles não entram, eles controlam nações, governos, sistemas de comunicação. Eles comandam religiões inteiras. E eles não incorporam, eles influenciam. Paulo vai dizer: cuidado com essas coisas de festas, de luas novas e de sábados. Era a cultura na época. Porque toda festa aponta para uma coisa que vai acontecer. É por isso que os principados e potestades, ou seja, seres malignos que estão em uma esfera muito maior do que a gente possa imaginar, foram revelados a vocês, para que vocês não caiam mais nessas coisas. Eles não incorporam, mas eles influenciam crianças, eles influenciam adolescentes, eles influenciam casamentos. A igreja vai morrer de orar, nunca vai se manifestar, porque ele não está dentro, ele está de fora influenciando. Primeira Coríntios 10:14. A gente vai ler até o 23. Portanto, meus amados irmãos, fuge da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne: os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? O que ele está dizendo? Da mesma maneira que você vem no culto, participa da festa. Culto é festa. Chega aqui, come do pão, come do suco, você se torna participante, com o pão, com a igreja, com o propósito, com o culto. Da mesma maneira, os que sentam, que vão para as festas que são oferecidas aos ídolos, aos demônios, também não se tornam um com eles. Próximo, versículo 19. Que digo? O ídolo é alguma coisa? Sacrifício ao ídolo é alguma coisa? 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, sacrifica quem? A demônios. Ah não, isso aqui é para o santo. A quadrilha? São João. Tudo o que eles fazem não são para os santos, são para os demônios. São os demônios que estão recebendo as festas. São os demônios que estão... Sabe por quê? É duro que eu vou falar aqui, mas a palavra de Deus, os próprios apóstolos, que nós conhecemos como santos, disseram que não querem receber homenagem. Se você faz uma homenagem a alguém que já morreu e não é Jesus, quem está recebendo esta homenagem são os demônios. Eu não acredito
Não acredito não. Sei que tem a vida destruída, casamento destruído, família destruída. Sei que está certo, né? Errado é a palavra de Deus, que transforma, restaura e salva e muda a vida do povo. Todos os apóstolos morreram. Todos os homens e mulheres da Bíblia morreram. Jesus também morreu. Mas de todos os mortos, só Jesus é autorizado a receber homenagem. Mas ninguém. Olha o rei. Bora, Daniel. Quando a trombeta tocar, se prostra e adora a mim, homenageia a mim. Daniel disse não. Eu posso morrer, mas eu não infrinjo o que está na palavra. São oferecidos a quem? Aos demônios e não a Deus. Isso é São Paulo falando em 1 Coríntios. E não quero que sejais participantes com os demônios. Eu pergunto a você, use um pouco de lógica. Use um pouco de lógica. O São João, que tem bebida, que tem prostituição, que um fica com um e com o outro, que o pessoal dança. Eu já participei de quadrilha quando era do mundo. Sei como é que funciona. Sei como é que é. Palavrão voa solta. Você acha que Deus recebe um negócio desse? Se a gente que está aqui tentando melhorar cada dia, tem coisa que Deus não recebe. É hora que a gente canta aqui, o louvor não passa do teto. Imagina quem está no meio dessas coisas. É difícil, né? Mas eu tenho que falar. Sacrifício aos demônios. Versículo de número 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Você não pode participar da festa do Senhor, da mesa do Senhor, da harmonia do Senhor, e no outro dia está na festa dos demônios, na casa dos demônios, na harmonia dos demônios. Versículo 22. Ou irritaremos o Senhor? Nós somos mais fortes do que Ele? De maneira alguma. 23. Travou, não foi? É assim mesmo. Todas as coisas são lícitas, ou seja, permitido. Tudo é permitido. Mas o que? Nem tudo convém. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas as coisas edificam. Sabe o que é edificar? Na Bíblia é trazer, é melhorar algo em você. É permitido, é lícito, mas convém para você estar ali? Você não sabe como as festas influenciam no mundo espiritual. Convém que o teu filho esteja dançando quadrilha? Eu sou professor de ensino fundamental. Jardel também é. Mas vai lá no dia da festa da quadrilha achar eu e ele no meio. E eu, quando estou na sala dela, deixo o cacete na quadrilha. E digo direto, quiser nota, tem que estudar. Dá nota só para tu ir dançar e mais quadrilha? Estudar, tem que estudar. Convém estar lá participando junto com os demônios. Aí a pessoa diz assim, eu sou católico. Ou então diz assim, eu sou evangélico. No outro dia, bebendo cachaça. Não pisa o pé na igreja, vai só no ano novo ou no Natal. Nem é católico, não é evangélico, não é nada. É participante da mesa dos demônios. Eu sei, irmão, que às vezes a gente se chateia por algumas coisas que os pastores falam. Mas se a gente não falar isso aqui, Deus vai cobrar de mim, não é de você? Vai cobrar de mim. E se eu acredito que isso aqui é verdadeiro e que o que está escrito são verdades eternas, eu sou obrigado a falar o que tem aqui. Nem que eu seja preso. Esses dias os pastores vão ser tudo presos
Vou falar a verdade. Escuta o que eu estou dizendo aqui a vocês. Então, o que é a comemoração do São João? Comemora São João Batista. João Batista deve se revirar no túmulo, né? Ah, que ele tivesse vivo para ver um negócio desse. João Batista era tão bonzinho. Sabe como é que João Batista pregava? A Bíblia diz. Aí a gente diz assim: não acredito na Bíblia não. Ô infante, e tu tirou esse negócio de São João da onde, se não foi da Bíblia? Não acredito na Bíblia não. E tu acredita em Deus como? Que quem inventou, quem criou, quem trouxe a revelação dos santos, da igreja, dos apóstolos de Deus, foi a Bíblia, meu filho. Não acredita não, mas faz tudo. Fala que acredita em tudo que a Bíblia trouxe, mas não acredita nela. Não faz sentido. Então, comemora-se São João Batista, São Pedro, Santo Antônio. E Jesus fica onde? Não tem espaço para Jesus. E você está lá deixando seu filho e a sua filha dançar quadrilha. Daniel, quando foi levado para a Babilônia, nem a comida que foi oferecido aos deuses da Babilônia ele quer comer. Ele disse: pode botar alface para mim comer, não quero manjares não. 2 Coríntios 4:4, a Bíblia diz assim: o Deus deste século, quem é o Deus desse século? Satanás. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Isaías 42:8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não dou a ninguém, e o meu louvor não dou a nenhuma imagem de escultura. Provérbios 22:6, ensina teu filho o caminho que ele deve andar, e ainda que for velho não se desviará dele. Então qual é o caminho que você está ensinando ao seu filho? É esse daí, que todo final de semana você gosta de beber? Ele vai aprender, se preocupe não, viu? Só que um dia você vai ficar velho e ele vai estar novo, bebendo, e você velho dentro de casa. É esse o caminho? O caminho do cigarro, da droga, da prostituição, que está com um homem hoje, um homem amanhã, um outro no outro dia. E os homens também, que tem homem que é pior do que mulher. Fake dói. Não sei onde arruma mulher, ou demônio que bota beleza nas mulheres para ver ele. Só pode. Então qual é o caminho que você está ensinando? Você está ensinando ao seu filho que vale a pena. Vai, meu filho, dança quadrilha para ganhar uma nota, não tem nada a ver não. Vale a pena trocar um princípio por uma coisinha. Quem não é fiel no pouco, sobre o muito não vai ser também. Então muitas mães sofrem hoje nas igrejas justamente por ser frouxa. Muitos pais sofrem por ser frouxo. Deixa os filhos fazer o que quer. Aí quando crescer, não vão poder dominar. É de criança que os pais têm que ensinar que o amor muitas vezes é chegar e dizer: não vai fazer. É dizer: não vou deixar. É impedir. É dizer não. É castigar. É disciplinar. Daniel sabia o que era isso, porque Daniel teve pai e mãe que preste. E eu vou dizer um negócio para os pais aqui: teus filhos estão fazendo o que quer dentro da tua casa, Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você. Não mandou fazer? Vai cobrar de você. Tu acha que eu não fui filho ainda por quê? Eu sou besta? Os pais e os filhos fazem o que quer, Deus vai cobrar de vocês. Nem se preocupe. É igual eu. Se eu deixar o pessoal fazer o que quer na igreja, Deus vai cobrar de mim. E aí sucessivamente. Provérbios 6:23. Mandamento é lâmpada, instrução é luz, advertência da disciplina é caminho que conduz vida. Provérbios 3:18. A Bíblia diz assim: quem despreza a disciplina cai na desgraça e na vergonha, mas quem apoia a disciplina recebe no futuro tratamento de honra. Hebreus 12:11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza, né? Na hora que o cabra recebe uma disciplina, a gente fica com raiva, né? Mas depois produz um fruto pacífico de justiça
e nos exercitados por ela. Esse não que você está dando ao seu filho, você não vai dançar quadrilha não, quem manda sou eu. Lá na frente vai produzir um fruto de justiça no coração dele. Nunca mais ele vai esquecer do que você ensinou. Apocalipse 3,19: eu repreendo e disciplino quem amo. Pai que ama de verdade, cacete, para aprender a ser gente. Eu apanhei de encher o bucho, nunca morri. Não pode espancar, mas dar uma pisa. Depois eu vou botar no grupo o texto que a Bíblia manda ungir uma vara com óleo, cacete, ungida em nome de Jesus. Repreendo e disciplino quem amo. Se você não impõe limite no seu filho, se você não diz não, se você não diz é desse jeito, acabou, você não ama seu filho, você idolatra ele. Provérbio 29:17: disciplina teu filho e ele te dará paz. Sabe por que muitas mães aqui, ó, cabeça quente com o filho? Porque não disciplinou lá atrás. Ó, passando a mão na cabeça. Põe aqui Provérbio 13:24, e eu estou terminando agora. Os pais deveriam ler um pouquinho de Provérbios, é tão bom esse livro. Provérbios 13:24. O que retém a vara, sabe o que é a vara, né? É o que usava para dar cacetinho. O que retém é o quê? Não dá, né? Quem não castiga, né? Odeia seu filho. Quem não castiga, odeia seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Deixa aí. Pai e mãe que diz assim: ninguém mexe com meu filho na igreja. Ninguém tem direito de corrigir o meu filho na igreja. Só quem pode falar algo com meu filho na igreja sou eu. Você está criando um monstro dentro da sua casa e não sabe. Um monstro que lá na frente vai dar o pago a você que você está fazendo hoje. Se você não corrigir o seu filho e ele vier para a igreja vai corrigir. Porque se a igreja não corrigir, quem vai corrigir? Ou é a polícia, ou é os bandidos. Mas quem vai ser corrigido, ele vai. Vamos ser sinceros. Quem aqui já levou um ensopapo da polícia militar? Levanta a mão. Quem já levou aqui na vida? Vaguinha ali atrás. Cleito. O irmão aqui. Já também. Dapio, acho que a polícia já sabia. É Dapio, né? Sabe por que vocês já receberam? Porque os pais de vocês lá atrás, olha, não botou a moral que precisava. E eu não sei se vocês sabem, a figura do pai dentro da família é muito importante. Toda família que os filhos são criados sem a figura do pai, geralmente os filhos dão um trabalho que só Jesus. Isso já tem estudo científico que mostra isso. Então, você está criando um monstro. Não vai demorar muito. Ele vai se levantar contra você. Daniel, o Deus dos meus pais. Você sai daqui dessa noite, lembra dessa palavra? Quando você olhar para o seu filho, que ele fizer uma raiva, ai, o bichinho, dessa vez eu vou deixar passar. Passar? Eu não tenho filho falar do cachorro. O cachorro já comeu 2 sapatos meus. E foi o quê? 2 sapatos social. Esse aqui, se eu tirar, não tem nem solado que ele comeu. Mas eu disse a Érica, o bichinho, eu disse a Érica, um dia eu pego ele no fragla. Porque animal, você não pode bater nele. Você tem que pegar na hora. Porque aí ele aprende. Se você bater depois, ele não sabe. Não é que nem a gente, né? Ele não sabe não, ele tem que pegar no fragla. Um dia eu pego ele no fragla. Da mesma maneira somos nós. Temos que ser disciplinados.
Fique de pé nessa noite. Os obreiros podem vir para cá. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Daniel sabia disso. O presbítero Severino pode pegar o pão.